no ar o programa do eleitor brasileiro, programa que se chama Espaço Político, feito especialmente para você internauta e cidadão que vai exercer o seu poder de cidadania no dia 3 de outubro com o voto consciente. Nosso convidado de hoje nasceu aqui em Brasília, morou em Ceilândia, onde estudou nas escolas públicas da região, formou em administração de empresas e trabalhou durante 20 anos no mercado de varejo, onde chegou a crescer, não só começou como vendedor e chegou a pegar uma gerência de uma grande empresa em Brasília e do Brasil. Hoje é proprietário da ESC, consultorias, treinamento e contabilidade. E agora é candidato a deputado distrital. Meu convidado é o Emerson Castro, do PDT. Emerson, vamos voltar um pouco no tempo, essa sua história de ter estudado em colégios públicos, ter conseguido ingressar numa faculdade particular e precisando pagar faculdade para os estudos se formar. Começou de vendedor em porta, depois entrou numa grande empresa e nessa empresa foi crescendo, onde conseguiu ficar durante 15 anos. Uma história de força e vitória. Conta um pouco dessa sua experiência nessa época da sua vida. Legal. Eu sempre trabalhei com vendas, sempre me envolvi com vendas. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com um tio meu, que revendia rifa. Não sei se você conhece o que é vendedor de rifa. Rifa é aquele que sai na rua vendendo bicho de pelúcia, uma série de coisas. E comecei a trabalhar com ele no escritório, como um administrativo, fazia parte de burocracia lá desse escritório. Mas eu vi que não dava dinheiro e os rifeiros ganhavam dinheiro com isso. E aí eu comecei a trabalhar como rifeiro, que era vender de porta em porta. Na oportunidade eu comprei até um carro trabalhando como rifeiro. E paralelo a isso eu tomei essa decisão porque eu comecei a estudar na universidade, na faculdade. E eu tinha passado, como você relatou, estudando sempre em escola pública. E aí a minha faculdade eu fui estudar, passei no CEUB, passei na UDF na época. E depois eu fui para a Católica, que foi a opção minha como administrador de empresa. E o sonho de ser deputado distrital veio quando? Na realidade, eu sempre trabalhei com empresa privada, sempre na iniciativa privada. E eu diria para você que a minha vontade de exercer um cargo público, um cargo político, aconteceu ano passado. Eu costumo dizer que todo aquele escândalo da Caixa de Pandora, tudo que foi revoltante, você tem que se manifestar de alguma forma. E geralmente eu comento, você tem duas alternativas. Uma das alternativas é você ser um candidato. É direito seu, como cidadão, se eleger a qualquer candidato. Ser um candidato que faça diferença. Você pode ser um candidato a qualquer pleito eleitoral, é seu direito de cidadão. É só você ter um partido e você consegue isso. E na realidade, ser um candidato, ganhar as eleições para tentar mudar todo esse cenário, fazer diferente. E eu percebo, a minha visão é que para se fazer política diferente tem que ter candidatos e pessoas diferentes. Vamos falar então sobre Câmara Legislativa agora e corrupção. Sem dúvida nenhuma, é claro que a gente não tem dados estatísticos, mas posso ter certeza que andando nas ruas de Brasília, indo nas regiões administrativas, quando você conversa com o cidadão, com a população e pede o voto, qual é a reação da população com você? De se assustar? Quando você fala de política, hoje eu sinto a população muito mais assustada por conta dos escândalos do ano passado, que ficaram conhecidos mundialmente, que aconteceram na capital do Brasil, em Brasília, envolveu o governo e a Câmara Legislativa. Qual é esse retorno que você tem da população? Quando eu fui para a rua, eu fiquei impressionado. Muitas pessoas te apoiam, porque é algo diferente dentro da política. Eu sou jovem, tenho 37 anos, tenho uma formação profissional e uma formação educacional diferenciada do que você vê na política tradicional. Então muitas pessoas acham interessante, mas a maioria absoluta são céticos. Eles estão muito decepcionados. Algumas pessoas te maltratam. Então já fui maltratado na rua, entregando panfleto. A minha campanha é uma campanha que tem recursos limitados. Quem entrega o panfleto, na sua maioria, eu mesmo faço a entrega dos meus panfletos. A minha família me ajuda, os meus amigos me ajudam. Então, ontem mesmo eu estava na porta da faculdade entregando, a minha esposa me ajudando.
E aí esse trabalho é um trabalho de corpo a corpo, né? Junto com os amigos, junto com familiares, e a gente que faz a diferença. Agora, é complexo, porque, e com razão, as pessoas odeiam os políticos. Muitas vezes até erram, né, no termo, né? Não, eu detesto política, eu não quero falar, não aceito e tal. E muitas vezes eu faço uma reflexão. Quando eu tenho a oportunidade de me reunir, a gente é uma outra estratégia que a gente tem, faz uma reuniões residenciais, e eu faço uma reflexão sobre política. Política, na realidade, faz parte do nosso dia a dia. Não tem como fugir. Tudo tem relação com política. O imposto que você paga, a educação dos seus filhos, saúde, transporte público, tudo tem relação com política. E se você for lá verificar o que significa política no dicionário, você vai ver lá, é uma arte, uma ciência de administrar e governar em prol ao bem-estar público, em prol à sociedade. Agora, o problema da política em Brasília e no Brasil, na sua maioria das vezes, é que tem o político errado. Esse que é o drama. Então, não tem a pessoa correta. Então, eu falo, a reflexão é a seguinte, como que você vai falar que odeia a política se ela faz parte da sua vida? Né? Tem diversos detalhes da sua vida, decisões da sua vida que dependem de política. Você não pode virar as costas e fazer aquele papel cômodo da sociedade, de reclamar, né, cruzar os braços e falar, não, eu detesto política, pronto, e acabou. E aí? O que você está fazendo como sociedade, como eleitor? Na verdade, se você tem político errado, fazendo política de forma errada, o culpado somos nós, eleitores. Brasília hoje precisa de mais escolas técnicas, talvez, numa educação melhor ali no período de ensino fundamental e nível médio. E a questão de implementação de creches públicas, a gente fala um pouco disso no começo antes de começar o programa, a gente estava conversando, que hoje não tem, hoje é uma falha muito grande. E que, por exemplo, hoje, muitas vezes uma mãe até está desempregada, consegue um emprego, mas não tem de deixar o filho e muitas vezes tem que deixar o emprego, continuar para cuidar do filho ou deixar o filho sozinho em casa. Enfim, você lutaria também por essas questões que uma liga a outra. Você tem um dos 10 compromissos, além de representar o trabalhador, compromisso esse registrado em cartório, é defender o interesse da educação. E eu falo aqui da importância da escola integral. Eu acho que a educação é a base de tudo, para você ter uma sociedade melhor, para ter um país melhor, o futuro. Eu costumo dizer que se faz política hoje pensando no futuro. Você faz política hoje pensando nas crianças. E se você pensa nas crianças, você tem que pensar em educação. Educação de qualidade. De preferência, né, uma educação integral, onde que o jovem, a criança, possa desenvolver no aspecto educacional, sociocultural, esporte e toda essa questão. Eu defendo isso. Né? Eu senti na pele o que é ser um aluno de escola pública. E reconheço a importância dessa entidade para a base da sociedade. Então eu tenho um compromisso muito sério nesse aspecto de defender os interesses da educação. Seja educação fundamental, principalmente creche, a escola de uma forma geral, se possível, né, o desejo e toda a minha emenda parlamentar, muitas delas vai ser voltada para a educação, para defender o interesse da mãe para que ela possa trabalhar, né? Que ela tenha educação integral para o seu filho, para que ela possa trabalhar e até creche para essa finalidade também. Gostaria de frisar o site do Emerson. Com certeza, em meia hora a gente não conseguiu falar de todas as propostas e compromissos que ele tem com Brasília, caso for eleito. Eu gostaria de falar para você, eleitor, visitar o site www.emersoncastro.com.br. Emerson, com S, castro.com.br. Emerson, pode falar o seu número. Em 3 de outubro, por favor, né? Vote em Emerson Castro, 12373. Agora é a nossa vez, eu conto com você. Você, eleitor, cidadão, internauta que está nos assistindo, gostaria muito de agradecer a sua audiência. Amanhã eu volto no mesmo horário, às 7 horas da noite. E lembre-se, nosso intuito no programa Espaço Político é levar até você a melhor informação para que você vote consciente.